pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana Pereira e hoje nós vamos continuar a nossa aula de Direito Processual Civil para OAB. Então, vamos lá. É o seguinte, nós estávamos falando de um tema super importante para a sua prova e também para o seu dia a dia aí quando você tiver a sua carteirinha. Porque o tema competência, veja, a competência é algo que nós temos que decidir logo ao propor a ação. Porque se nós não decidirmos a competência de maneira correta, veja, a parte contrária, ela pode alegar a incompetência do juiz, seja ela absoluta ou seja ela relativa. Como eu falei para vocês, algumas competências, a lei diz assim, olha, essa é absoluta. Então, veja, o que significa ser absoluta? Significa que, se é absoluta, ela não pode ser alterada pela vontade das partes contratualmente. Então, vamos lá as diferenças da competência absoluta e da competência relativa. Então, vamos lá. Olha só, aqui como competência absoluta, sendo passível de apreciação de ofício, isto é, não necessita de provocação das partes. Já a competência relativa, ela está sujeita a modificações, inclusive pela vontade das partes, pela chamada cláusula contratual de eleição de foro. Você vai dar uma olhadinha lá no artigo 54. Veja, a competência absoluta, ela pode ser questionada a qualquer tempo. Isso você vai dar uma olhadinha no artigo 64, parágrafo 1º. E não há preclusão quanto à ausência de sua alegação. Agora veja, e a competência relativa? Veja, a competência relativa, ela, além de ser, está sujeita à modificação, inclusive pela vontade das partes, pela chamada cláusula contratual de eleição de foro, ou pela inércia do réu em arguí-la em preliminar de contestação, ela não é passível de declaração de ofício. Então, vejam aí as principais diferenças entre a competência absoluta e a competência relativa. Além disso, vamos continuar aqui com as diferenças. A competência absoluta, ela não se prorroga em nenhum caso, isto é, ela não pode ser modificada nem mesmo por vontade das partes. Você vai dar uma olhadinha nos artigos 54 e 62 do CPC. Agora veja a relativa. O seu reconhecimento, ele depende da manifestação de vontade do réu. Isso está lá no artigo 337, parágrafo 5º do CPC. Na competência absoluta, a decisão de mérito proferida por juízo absolutamente incompetente, ela é passível de ação rescisória. Isso você vai dar uma olhadinha no artigo 266, inciso 2. E a competência relativa, a sua não observância não autoriza a rescisão da decisão após o seu trânsito em julgado. Veja, a absoluta autoriza a ação rescisória e a relativa, ela não pode ser considerada como pressuposto de validade do processo, sendo que a absoluta, sim, essa é pressuposto de validade do processo. Então, volta aqui comigo. Veja, você estude com atenção essas diferenças, porque essas diferenças é que você vai visualizar aí na sua prova e no seu dia a dia qual que é a diferença de uma competência absoluta para uma competência relativa, ok? Então, olha só, para a gente finalizar aí esse tema de competência, vamos aí analisar a questão da arguição da incompetência do juiz. Então, como é que você, como advogado, vai arguir a incompetência do juiz? Então, veja aqui comigo. Do Código de Processo Civil diz assim: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. No inciso 2 ele diz: incompetência absoluta e relativa. Então veja, volta aqui comigo. A incompetência, seja ela absoluta ou relativa, o réu ele deve arguir em preliminar de contestação.
Então, você vai arguir antes de discutir o mérito. Então, imagina que você é advogado do réu, você como advogado do réu, verifica que há incompetência do juízo, porque é relativa e tinha uma cláusula de eleição de foro. Então, imagine a seguinte situação. O seu cliente recebeu uma citação. Ele te contratou para você apresentar uma defesa. A ação tinha sido proposta, por exemplo, na comarca de Guarulhos. E aí o seu cliente mostra para você um contrato que é referente a essa lide. E você verifica que nesse contrato existiu uma cláusula de eleição de foro, que se houvesse qualquer conflito relativo a esse contrato, a ação deveria ser proposta não no domicílio do réu, mas deveria ser proposta, isso está no contrato, por exemplo, no foro da comarca da capital. Então veja, você foi contratado para defender esse réu, você vai fazer a defesa de mérito, mas antes de discutir o mérito, em preliminar, você vai arguir, neste caso, a incompetência relativa. E atenção que tanto a incompetência relativa quanto a absoluta, elas são arguídas como preliminar em contestação. Não existe mais no novo Código de Processo Civil aquilo que nós chamávamos de exceção. Então, não existe mais defesas como meio de exceção. Hoje, você vai arguir aquelas questões que eram arguídas em exceção, como, por exemplo, a incompetência relativa, você deve arguir na contestação como uma preliminar. Isso é muito importante para a sua prova e já foi cobrada na OAB essa questão de acordo com o novo CPC, ok? Então, vamos lá continuando a nossa aula e agora você vai ver comigo, nós vamos fazer a análise do artigo 45 do CPC. Veja, o artigo 45, ele é um artigo que muitos alunos sempre questionam o professor, porque acham difícil entender essa questão do artigo 45 e interpretar o artigo 45. Mas você que está fazendo o nosso curso, agora você não vai mais ter dúvidas. Então veja comigo. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Então, atenção para as exceções. Primeiro, de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Inciso 2, sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, olha só, o caput do artigo 45, ele busca disciplinar as hipóteses em que o artigo 109 da Constituição Federal, ele define a competência da Justiça Federal em confronto com os casos em que o processo originariamente tramita perante a Justiça Estadual. Agora veja, as exceções, recuperação judicial e insolvência civil, por se tratarem de ações coletivas universais que buscam unir todos os credores do devedor para acertamento de seus créditos, deve ser considerado como competente o juízo universal e não a Justiça Federal. Então, vem aqui comigo, veja, o artigo 45, ele está reforçando, na verdade, a competência da Justiça Federal, que está lá no artigo 109 da Constituição Federal. Então, veja, se eu tenho um processo que tramita aí perante a Justiça Estadual e, de repente, veio nesse processo, por exemplo, a União, então, veja, neste caso, vai deslocar a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. E aí você não se esqueça dessas exclusões, como, por exemplo, recuperação judicial e insolvência civil, como eu falei para vocês, como são ações coletivas universais, nestes casos específicos, que são as exceções, não vai haver o deslocamento desta
competência. Então, continuando aqui, a análise do 45, você vai ver no parágrafo 1º o seguinte: os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. E olha o que diz o parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, ele não examinará o mérito daquele que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Veja, no parágrafo 1º ele quer dizer o seguinte: se houver pedidos que envolvam as demandas estabelecidas nos incisos do artigo 45, que são as exceções, não será possível a remessa dos autos ao juízo federal. Agora veja o parágrafo 2º. Havendo pedidos cumulados, se algum deles for da competência do juízo, junto ao qual foi proposta a demanda, como por exemplo a falência, não deverá ocorrer a remessa dos autos, cabendo ao juízo de origem julgar apenas aqueles pedidos que se incluem no âmbito de sua competência. Então veja, neste caso o que ele quer dizer? É vedada a apreciação do mérito pelo juízo comum do pedido em que existe interesse da União Federal, de suas autarquias e de suas empresas. Então veja, nós fizemos aí, voltando aqui comigo, a análise do artigo 45. O Código de Processo Civil apenas reforçou para você a competência da Justiça Federal. Então veja, se um processo está em trâmite perante a Justiça Estadual e houver, por exemplo, a intervenção da União neste processo, esse processo terá que se deslocar para a Justiça Federal, porque a Justiça Federal ela tem competência exclusiva quando a União, por exemplo, for autora ou for ré num processo. Ok? Então, veja, diante disso, nós encerramos o estudo da competência no Código de Processo Civil. Eu quero que você fique atento a isso, porque, como você sabe, a competência é um tema de extrema importância para os advogados. E você precisa entender a competência, e a competência ela é cobrada nas provas de OAB. Então, vez ou outra, o tema competência, ele é recorrente aí na sua prova, você sabe disso. Então, vamos lá. Agora, nós vamos começar a falar de sujeitos do processo. Então, veja, o que significa isso, professora? Sujeitos do processo. Veja, você pode imaginar como sujeitos do processo todos aqueles que, de alguma forma, eles participam, seja como autor, seja como réu, seja como terceiro, seja como um interveniente, como o Ministério Público, quando ele tem que participar, por exemplo, como fiscal da lei, os auxiliares da justiça e o próprio juiz. Então, veja, todas essas pessoas que participam do processo, nós chamamos eles de sujeitos do processo. Então, eu quero que você fique atento ao seguinte: essa parte da matéria nós vamos ter que de forma contínua estudar os artigos de lei. Então, você vai perceber que neste ponto nós vamos aqui bater e analisar os próprios artigos de lei. E aí eu quero que você tenha até atenção a essa questão. Veja, qual que é a importância de você fazer a leitura da lei seca? Assim, vamos dizer assim, em primeiro lugar, imagina que você vai estruturar aí hoje, você está estruturando como é que você vai estudar para a OAB. Quais são esses requisitos para você ir bem na prova, para você passar, acertar metade da sua prova e ir para a segunda fase? Veja, leitura de lei seca, então você vai assistir a aula e você vai ler a letra da lei. E aí, durante as aulas, os professores vão indicando para você eventual entendimento jurisprudencial importante naquele tema, eventual entendimento de súmulas do STF, do STJ, súmulas vinculantes referente ao assunto.
Mas hoje, veja, principalmente na nossa matéria, Direito Processual Civil, a letra da lei é o que está sendo cobrada. Ela é muito importante, porque o CPC ele é novo. Então, veja, como ele é novo, nós não temos aí uma grande quantidade de temas já julgados. Então, o examinador, seja em concurso público e seja na OAB, ele tem cobrado o quê? Justamente a letra da lei, que é realmente o que está aí, até para os juízes, para os processos em curso, o grande desafio é a gente desvendar a letra da lei. Então, veja, a importância de você fazer a leitura dos artigos, seja processo civil, seja também das outras matérias, é muito grande. Então, você vai assistir aula, você vai ler a letra da lei e você vai fazer exercícios. E esse vai ser o segredo do seu sucesso na OAB. Faça um caderno aí com as últimas provas de todas as matérias e carregue para onde você for. Aí você faz no almoço, você faz no ônibus, no metrô, no carro, no trânsito. E o grande segredo da OAB é esse, é você estudar, exercitar, assistir a aula, ler a letra da lei e você fazer os exercícios. As súmulas e jurisprudências, os professores vão trazendo aqui, durante a aula, aquilo que está sendo aplicado naqueles casos concretos. Então, vamos lá. Sujeitos do processo. Então, esse vai ser o nosso tema agora. Veja comigo. O livro 3 da parte geral do CPC de 2015, ele é intitulado Dos Sujeitos Processuais. Os seus 7 títulos, eles disciplinam os seguintes temas. Nós temos partes e procuradores, litisconsórcio, intervenção de terceiros, juiz e os auxiliares da justiça. Nós temos o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. Então, olha só, os sujeitos do processo, ele é uma expressão ampla que quer compreender todo aquele que participa do processo. Então, nós temos os sujeitos parciais, que são as partes e os terceiros intervenientes. Nós temos os sujeitos imparciais, que é o juiz e seus auxiliares, e nós temos os demais exercentes das funções essenciais à administração da justiça, como os advogados privados e públicos, os membros do Ministério Público e os membros da Defensoria Pública. Então, voltando aqui comigo, o que você percebe? Que nos sujeitos do processo, nós vamos aprender o quê? As regras, como que as partes devem se comportar no processo. Veja, como que o juiz deve se comportar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, qual é o papel deles, se eles têm regalias ou não durante esse processo. Então, qual que é a penalidade para aquela parte que ela, por exemplo, mente no processo. Então, tudo relativo ao comportamento dessas pessoas. E aí, aqui, atenção para o tema litisconsórcio e intervenção de terceiros, que sofreram modificações aqui no novo CPC e são 2 temas aqui de extrema importância para o seu estudo. Então, vamos lá. Olha só, eu vou falar agora com vocês das diferenças das capacidades. Então, eu quero que você fique atento ao seguinte, nós temos a diferença daquela pessoa que ela tem capacidade de direito, mas eu tenho aquelas que vão ter capacidade processual e isso eu não quero que você confunda com a questão da representação processual. Então, eu vou explicar agora para vocês essas diferenças, as diferenças das capacidades. Então, vamos lá, vem comigo. Olha só, quem é que tem capacidade de ser parte num processo? Veja, o que é capacidade de ser parte? Essa capacidade tem toda pessoa que se encontrar no exercício dos seus direitos por si só. Então, veja, toda pessoa que tem capacidade de se encontrar no exercício de seus direitos, ele vai ter capacidade de ser parte. Agora, veja comigo, e a capacidade de estar em juízo? Veja, essa capacidade, ela pressupõe a capacidade civil. Então, se a parte for incapaz, ela deverá ser representada. Se relativamente incapaz, ela deve ser assistida. Olha o que diz o artigo 70 do CPC.
toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Então, olha, volte aqui comigo. Veja, toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos, ela tem capacidade de ser parte. Então, a pergunta que se faz é, professor, o incapaz, ele pode ser autor, ele tem capacidade de ser parte, ou ele pode ser réu? Pode. Então, veja, todo mundo que tem a capacidade civil, nasceu com vida, ele adquire a sua capacidade de direito. Só que ele tem capacidade de direito, mas nem sempre o incapaz, ele vai ter capacidade para estar em juízo. Então, veja, todo aquele que tem capacidade de direito, ele nem sempre vai ter capacidade de estar em juízo. Então, o menor, ele tem capacidade de direito. Claro, todo mundo que nasce com vida, ele tem os seus direitos garantidos lá pelo Código Civil, como direito ao nome, direito ao sobrenome, direito à vida. Então, todos os direitos da personalidade que nós temos. Só que o menor, ele não tem capacidade de estar sozinho em juízo. E aí, para ele estar em juízo, ele vai precisar do quê? Da representação processual. Então, o menor, ele pode ser parte, sim, ele pode ser autor, ele pode ser réu. Imagina que alguém, um menor, recebeu uma herança. Então, recebeu imóveis de herança. Então, está tudo no nome dele. E ele tem lá uma pessoa aqui, um representante, que toma conta de seus negócios, e esse representante, ele passa a não pagar os impostos, por exemplo, desses imóveis. Veja, esse menor é o proprietário. Será que ele pode ser processado? Será que, por exemplo, a Fazenda Pública pode entrar com uma execução fiscal para cobrar os impostos deste menor? Então pode, só que esse menor, para estar em juízo, ele vai ter que ter o quê? Uma representação. Então, veja comigo a questão da representação e da capacidade postulatória, que é o que eu vou falar com vocês agora. Então, veja só. Capacidade postulatória significa que os atos processuais, eles devem ser praticados por quem possui capacidade de postulação, ou seja, os advogados públicos e privados, os defensores públicos e os membros do Ministério Público. E aí, veja, volta aqui um pouquinho comigo. Essa capacidade processual você não vai confundir com a capacidade de direito e a capacidade para estar em juízo. Porque a capacidade postulatória, quem tem são aqueles advogados públicos ou privados que têm a capacidade de representar a pessoa em juízo, porque ele tem a OAB, que vai ser você. Excepcionalmente, como você sabe, por exemplo, na Lei 9.099, até 20 salários mínimos, a pessoa pode postular sem advogado, mas isso é exceção. Então, para postular em juízo, você tem que ter a capacidade de direito, a capacidade de estar em juízo e ainda tem que contratar um advogado que tenha capacidade postulatória. Volte aqui comigo. Aí sim, nós vamos falar da representação processual. O que é a representação processual? É um mecanismo usado para suprir a incapacidade civil de uma das partes ou a sua impossibilidade. Então, veja, o representante processual, ele não é parte, mas apenas um instrumento usado para a parte agir em juízo. Na representação processual, alguém age em nome próprio por intermédio de outrem que é usado como instrumento, como, por exemplo, o filho menor, representado pela mãe, move ação contra o seu pai. Então, veja o que diz o artigo 71 do CPC. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei. Então, o que você aprendeu comigo agora? Voltando aqui, você aprendeu a diferença da capacidade de direito, a capacidade para estar em juízo, aí eu tenho a capacidade postulatória, que é, em regra, dos advogados públicos e privados, do Ministério Público e da Defensoria Pública, para postular em juízo, que são os técnicos, para discutir aquele litígio, aquele conflito de interesses, e aí aquele que tem capacidade de direito, mas não tem capacidade para estar em juízo,
ele vai ter que se utilizar do que para estar no processo? Da chamada representação processual. Então, ele vai agir em nome próprio, tá certo? Mas ele vai ser representado. Como, por exemplo, o menor, que nós falamos, se ele quiser entrar com uma ação de alimentos ou uma ação de investigação de paternidade contra o seu pai, ele vai ser representado, por exemplo, por sua mãe, ok? Então, seguindo aqui a nossa aula, eu vou conversar com vocês do curador especial. Então, veja aqui comigo, quem que é o curador especial? O curador especial, ele tem uma função exclusivamente processual prevista na lei, ou seja, é uma pessoa que é convocada para atuar em juízo como curador especial. Olha o que diz o artigo 72 do Código de Processo Civil. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses desse colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. E o inciso 2 diz assim: o réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. E o parágrafo único, ele diz que essa curatela especial, ela será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Então, olha só, veja aqui comigo, isso aqui é importante. Em alguns casos, em determinadas situações no processo, o juiz ele vai nomear um curador especial para defender genericamente os interesses daquela parte. Então, imagine o seguinte, o réu está preso ou ele foi citado com hora certa por edital e ele foi revel, ou seja, a citação foi válida, ele foi devidamente citado, só que presta atenção, citado como? Por edital ou com hora certa, e se ele foi devidamente citado e ele for revel, o que é o réu revel? É aquele que foi devidamente citado, mas ele não apresentou a sua defesa no prazo determinado pela lei. Essa pessoa, ele não vai ficar solto no processo. O juiz, a lei diz que o juiz, obrigatoriamente, ele vai dar um curador especial. O papel desse curador especial é apenas dar uma olhada naquele processo. Ele não vai impugnar especificamente tudo. Ele vai fazer aquela defesa genérica daquela pessoa que foi citado com hora certa ou por edital, ou então o réu preso, sendo eles revéis nesse processo, eles vão ter nomeado um curador especial e o novo CPC ele fala expressamente. A curatela especial, ela é exercida hoje por quem? Pela Defensoria Pública. Então, fique atento ao artigo 72 do Código de Processo Civil, que diz quais são os casos que o juiz ele deverá nomear para a pessoa um curador especial e esse curador especial vai defender os interesses dessa pessoa em juízo, ok? Então, nós vamos chegando aqui ao final dessa nossa aula em que você entendeu definitivamente a diferença de competência absoluta à competência relativa. Nós fizemos a análise daqueles casos de competência em que há o deslocamento para a Justiça Federal e nós aprendemos aqui, nós começamos a estudar os sujeitos do processo, começamos com o tema capacidade processual e aí definitivamente você aprendeu a diferença de capacidade para estar em juízo com capacidade de direito, que todo mundo tem, e a capacidade postulatória. Não se esquecendo que aquele que tem capacidade de direito, mas não tem capacidade para estar em juízo, ele vai estar em juízo, mas devidamente representado. Então, ele vai receber uma representação processual, ok? Então, bons estudos para você e até a próxima aula. Tchau, tchau! Então, tudo relativo ao comportamento dessas pessoas. E aí, aqui, atenção para o tema litisconsórcio e intervenção de terceiros, que sofreram modificações aqui no novo CPC e são dois temas aqui de extrema importância para
para o seu estudo. Então vamos lá, olha só, eu vou falar agora com vocês das diferenças das capacidades. Então eu quero que você fique atento ao seguinte, nós temos a diferença daquela pessoa que ela tem capacidade de direito, mas eu tenho aquelas que vão ter capacidade processual, e isso eu não quero que você confunda com a questão da representação processual. Então eu vou explicar agora para vocês essas diferenças, as diferenças das capacidades. Então vamos lá, vem comigo, olha só. Quem é que tem capacidade de ser parte num processo? Veja, o que é capacidade de ser parte? Essa capacidade tem toda pessoa que se encontrar no exercício dos seus direitos por si só. Então veja, toda pessoa que tem capacidade de se encontrar no exercício de seus direitos, ele vai ter capacidade de ser parte. Agora veja comigo, e a capacidade de estar em juízo? Veja, essa capacidade, ela pressupõe a capacidade civil. Então, se a parte for incapaz, ela deverá ser representada. Se relativamente incapaz, ela deve ser assistida. Olha o que diz o artigo 70 do CPC. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Então, olha, volte aqui comigo. Veja, toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos, ela tem capacidade de ser parte. Então, a pergunta que se faz é, professor, o incapaz, ele pode ser autor, ele tem capacidade de ser parte, ou ele pode ser réu? Pode. Então, veja, todo mundo que tem a capacidade civil, nasceu com vida, ele adquire a sua capacidade de direito. Só que ele tem capacidade de direito, mas nem sempre o incapaz, ele vai ter capacidade para estar em juízo. Então, veja, todo aquele que tem capacidade de direito, ele nem sempre vai ter capacidade de estar em juízo. Então, o menor, ele tem capacidade de direito. Claro, todo mundo que nasce com vida, ele tem os seus direitos garantidos lá pelo Código Civil, como direito ao nome, direito ao sobrenome, direito à vida. Então, todos os direitos da personalidade que nós temos. Só que o menor, ele não tem capacidade de estar sozinho. O juízo federal competente, se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Então, atenção para as exceções. Primeiro, de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Inciso 2, sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, olha só, o caput do artigo 45, ele busca disciplinar as hipóteses em que o artigo 109 da Constituição Federal, ele define a competência da Justiça Federal em confronto com os casos em que o processo originariamente tramita perante a Justiça Estadual. Agora veja, as exceções, recuperação judicial e insolvência civil, por se tratarem de ações coletivas universais que buscam unir todos os credores do devedor para acertamento de seus créditos, deve ser considerado como competente o juízo universal e não a Justiça Federal. Então, vem aqui comigo, veja, o artigo 45, ele está reforçando, na verdade, a competência da Justiça Federal, que está lá no artigo 109 da Constituição Federal. Então, veja, se eu tenho um processo que tramita aí perante a Justiça Estadual e, de repente, veio nesse processo, por exemplo, a União, então, veja, neste caso, vai deslocar a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. E aí você não se esqueça dessas exclusões, como, por exemplo, recuperação judicial e insolvência civil,
como eu falei para vocês, como são ações coletivas universais, nestes casos específicos, que são as exceções, não vai haver o deslocamento desta competência. Então, continuando aqui, a análise do 45, você vai ver no parágrafo 1º o seguinte: os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. E olha o que diz o parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, ele não examinará o mérito exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Então, olha só, veja aqui comigo, isso aqui é importante. Em alguns casos, em determinadas situações no processo, o juiz ele vai nomear um curador especial para defender genericamente os interesses daquela parte. Então, imagine o seguinte: o réu está preso ou ele foi citado com hora certa por edital e ele foi revel, ou seja, a citação foi válida, ele foi devidamente citado, só que presta atenção, citado como? Por edital ou com hora certa, e se ele foi devidamente citado e ele for revel, o que é o réu revel? É aquele que foi devidamente citado, mas ele não apresentou a sua defesa no prazo determinado pela lei. Essa pessoa, ele não vai ficar solto no processo. O juiz, a lei diz que o juiz, obrigatoriamente, ele vai dar um curador especial. O papel desse curador especial é apenas dar uma olhada naquele processo. Ele não vai impugnar especificamente tudo. Ele vai fazer aquela defesa genérica daquela pessoa que foi citado com hora certa ou por edital, ou então o réu preso, sendo eles revéis nesse processo, eles vão ter nomeado um curador especial e o novo CPC ele fala expressamente. A curatela especial, ela é exercida hoje por quem? Pela Defensoria Pública. Então, fique atento ao artigo 72 do Código de Processo Civil, que diz quais são os casos que o juiz ele deverá nomear para a pessoa um curador especial e esse curador especial vai defender os interesses dessa pessoa em juízo, ok? Então, nós vamos chegando aqui ao final dessa nossa aula em que você entendeu definitivamente a diferença de competência absoluta à competência relativa. Nós fizemos a análise daqueles casos de competência em que há o deslocamento para a Justiça Federal e nós aprendemos aqui, nós começamos a estudar os sujeitos do processo, começamos com o tema capacidade processual e aí definitivamente você aprendeu a diferença de capacidade para estar em juízo com capacidade de direito, que todo mundo tem, e a capacidade postulatória. Não se esquecendo que aquele que tem capacidade de direito, mas não tem capacidade para estar em juízo, ele vai estar em juízo, mas devidamente representado. Então, ele vai receber uma representação processual, ok? Então, bons estudos para você e até a próxima aula. Tchau, tchau! Se não tiver representante legal ou se os interesses desse colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. E o inciso 2 diz assim: o réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. E o parágrafo único, ele diz que essa curatela especial, ela será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Então, olha só, veja aqui comigo, isso aqui é importante. Em alguns casos, em determinadas situações no processo, o juiz ele vai nomear um curador especial para defender genericamente os interesses daquela parte. Então, imagine o seguinte: o réu está preso ou ele foi citado com hora certa por edital e ele foi revel, ou seja, a citação foi válida, ele foi devidamente citado, só que presta atenção, citado como? Por edital ou com hora certa,
E se ele foi devidamente citado e ele for revel, o que é o réu revel? É aquele que foi devidamente citado, mas ele não apresentou a sua defesa no prazo determinado pela lei. Essa pessoa, ele não vai ficar solto no processo. O juiz, a lei diz que o juiz, obrigatoriamente, ele vai dar um curador especial. O papel desse curador especial é apenas dar uma olhada naquele processo. Ele não vai impugnar especificamente tudo. Ele vai fazer aquela defesa genérica daquela pessoa que foi citado com hora certa, ou por edital, ou então o réu preso, sendo eles revéis nesse processo, eles vão ter nomeado um curador especial e o novo CPC ele fala expressamente. A curatela especial, ela é exercida hoje por quem? Pela Defensoria Pública. Então, fique atento ao artigo 72 do Código de Processo Civil, que diz quais são os casos que o juiz ele deverá nomear para a pessoa um curador especial e esse curador especial vai defender os interesses dessa pessoa em juízo, ok? Então, nós vamos chegando aqui ao final dessa nossa aula em que você entendeu definitivamente a diferença de competência absoluta à competência relativa. Nós fizemos a análise daqueles casos de competência em que há o deslocamento para a Justiça Federal e nós aprendemos aqui, nós começamos a estudar os sujeitos do processo, começamos com o tema capacidade processual e aí definitivamente você aprendeu a diferença de ele não examinará o mérito daquele que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Veja, no parágrafo 1º ele quer dizer o seguinte: se houver pedidos que envolvam as demandas estabelecidas nos incisos do artigo 45, que são as exceções, não será possível a remessa dos autos ao juízo federal. Agora veja o parágrafo 2º. Havendo pedidos cumulados, se algum deles for da competência do juízo, junto ao qual foi proposta a demanda, como por exemplo a falência, não deverá ocorrer a remessa dos autos, cabendo ao juízo de origem julgar apenas aqueles pedidos que se incluem no âmbito de sua competência. Então veja, neste caso o que ele quer dizer? É vedada a apreciação do mérito pelo juízo comum do pedido em que existe interesse da União Federal, de suas autarquias e de suas empresas. Então veja, nós fizemos aí, voltando aqui comigo, a análise do artigo 45. O Código de Processo Civil apenas reforçou para você a competência da Justiça Federal. Então veja, se um processo está em trâmite perante a Justiça Estadual e houver, por exemplo, a intervenção da União neste processo, esse processo terá que se deslocar para a Justiça Federal, porque a Justiça Federal ela tem competência exclusiva quando a União, por exemplo, for autora ou for ré num processo. Ok? Então, veja, diante disso, nós encerramos o estudo da competência no Código de Processo Civil. Eu quero que você fique atento a isso, porque, como você sabe, a competência é um tema de extrema importância para os advogados e você precisa entender a competência e a competência ela é cobrada nas provas de OAB. Então, vez ou outra, o tema competência, ele é recorrente aí na sua prova, você sabe disso. Então, vamos lá. Agora, nós vamos começar a falar de sujeitos do processo. Então, veja, o que significa isso, professora? Sujeitos do processo. Veja, você pode imaginar como sujeitos do processo todos aqueles que, de alguma forma, eles participam, seja como autor, seja como réu, seja como terceiro, seja como um interveniente, como o Ministério Público, quando ele tem que participar, por exemplo, como fiscal da lei, os auxiliares da justiça e o próprio juiz. Então, veja, todas deverá ser representada. Se relativamente incapaz, ela deve ser assistida. Olha o que diz o artigo 70 do CPC.
toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Então, olha, volte aqui comigo. Veja, toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos, ela tem capacidade de ser parte. Então, a pergunta que se faz é, professor, o incapaz, ele pode ser autor, ele tem capacidade de ser parte, ou ele pode ser réu? Pode. Então, veja, todo mundo que tem a capacidade civil, nasceu com vida, ele adquire a sua capacidade de direito. Só que ele tem capacidade de direito, mas nem sempre o incapaz, ele vai ter capacidade para estar em juízo. Então, veja, todo aquele que tem capacidade de direito, ele nem sempre vai ter capacidade de estar em juízo. Então, o menor, ele tem capacidade de direito. Claro, todo mundo que nasce com vida, ele tem os seus direitos garantidos lá pelo Código Civil, como direito ao nome, direito ao sobrenome, direito à vida. Então, todos os direitos da personalidade que nós temos. Só que o menor, ele não tem capacidade de estar sozinho em juízo. E aí, para ele estar em juízo, ele vai precisar do quê? Da representação processual. Então, o menor, ele pode ser parte, sim, ele pode ser autor, ele pode ser réu. Imagina que alguém, um menor, recebeu uma herança. Então, recebeu imóveis de herança. Então, está tudo no nome dele. E ele tem lá uma pessoa aqui, um representante, que toma conta de seus negócios, e esse representante, ele passa a não pagar os impostos, por exemplo, desses imóveis. Veja, esse menor é o proprietário. Será que ele pode ser processado? Será que, por exemplo, a Fazenda Pública pode entrar como execução fiscal para cobrar os impostos deste menor? Então pode, só que esse menor, para estar em juízo, ele vai ter que ter o quê? Uma representação. Então, veja comigo a questão da representação e da capacidade postulatória, que é o que eu vou falar com vocês agora. Então, veja só. Capacidade postulatória significa que os atos processuais, eles devem ser praticados por quem possui capacidade de postulação, ou seja, os advogados públicos e privados, os defensores públicos e os membros do Ministério Público. E aí, veja, volta aqui um pouquinho comigo. Essa capacidade processual você não vai confundir com a capacidade de direito e a capacidade para estar em juízo, porque a capacidade absoluta e da competência relativa. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, como competência absoluta, sendo passível de apreciação de ofício, isto é, não necessita de provocação das partes. Já a competência relativa, ela está sujeita a modificações, inclusive pela vontade das partes, pela chamada cláusula contratual de eleição de foro. Você vai dar uma olhadinha lá no artigo 54. Veja, a competência absoluta, ela pode ser questionada a qualquer tempo. Isso você vai dar uma olhadinha no artigo 64, parágrafo 1º. E não há preclusão quanto à ausência de sua alegação. Agora veja, e a competência relativa? Veja, a competência relativa, ela, além de ser, está sujeita a modificação, inclusive pela vontade das partes, pela chamada cláusula contratual de eleição de foro, ou pela inércia do réu em arguí-la em preliminar de contestação, ela não é passível de declaração de ofício. Então vejam aí as principais diferenças entre a competência absoluta e a competência relativa. Além disso, vamos continuar aqui com as diferenças. A competência absoluta, ela não se prorroga em nenhum caso, isto é, ela não pode ser modificada nem mesmo por vontade das partes. Você vai dar uma olhadinha nos artigos 54 e 62 do CPC. Agora veja a relativa. O seu reconhecimento, ele depende da manifestação de vontade do réu. Isso está lá no artigo 337, parágrafo 5º do CPC. Na competência absoluta, a decisão de mérito proferida por juízo absolutamente incompetente,
ela é passível de ação rescisória. Isso você vai dar uma olhadinha no artigo 266, inciso 2. E a competência relativa à sua não observância não autoriza a rescisão da decisão após o seu trânsito em julgado. Veja, a absoluta autoriza a ação rescisória e a relativa, ela não pode ser considerada como pressuposto de validade do processo, sendo que a absoluta, sim, essa é pressuposto de validade do processo. Então, volta aqui comigo. Veja, você estude com atenção essas diferenças, porque essas diferenças é que você vai visualizar aí na sua prova e no seu dia a dia qual que é a diferença de uma competência absoluta